Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o pastor Roberto Farias. Nós estamos aqui no altar da igreja Crescendo em Cristo e mais uma vez aqui junto com o pastor Robert, nós estaremos levando até você uma palavra de vida, uma palavra que com certeza Deus vai falar ao seu coração. E essa palavra está lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 em diante. Aliás, o pastor Robson, nós estaremos falando sobre salvação. Quantas são as pessoas que, por causa do que tem acontecido no mundo inteiro, essa pandemia do inferno, quantas são as pessoas evangélicas, que eu estou dizendo, que pararam de buscar a Deus? É verdade, muitas pessoas esmureceram, esfriaram, e a Bíblia Sagrada, ela fala sobre a salvação. E aqui no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você vê, o pastor Robert, que tem pessoas que pensam que isso não vai acontecer, não. Está escrito aqui: os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com aquelas pessoas que faleceram, que morreram com Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar primeiro, e está escrito: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso daqui é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que pode passar o céu, a terra, a palavra dele não passa, não, é verdadeira. Então está escrito aqui que a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, está para ser arrebatado. E o que tem acontecido nesse mundo mostra claramente a vinda de Cristo, mostra. E tem muitas pessoas que, infelizmente, ela está perdendo ou vai perder essa bênção aqui. Tem pessoas que às vezes ela está 10 anos, 15 anos, ou ficou 10 anos, 15 anos dentro de uma igreja, e com o passar do tempo a pessoa esmoreceu, a pessoa até se batizou, aceitou Jesus, ficou firme por um período e se afastou de Cristo. Então, se acontecesse o arrebatamento, esta pessoa, quer dizer, vai acontecer o arrebatamento, mas se acontecesse agora, esta pessoa que está desviada, essa pessoa que ela está afastada do caminho de Deus, ela iria perder a salvação, pastor Robert. E quanto mais os dias se passam, mais perto a vinda do Senhor ela fica. Aqui o que está escrito na Bíblia não é só uma invenção, algo que poderia acontecer, mas ela está afirmando que vai acontecer isso. E quando a Bíblia ela fala que algo vai acontecer, é porque vai acontecer. Porque como está escrito, né, pastor, que o nosso Deus ele não mente, não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. Então, se o nosso Deus falou que isso vai acontecer, se Jesus disse que um dia ele voltaria, retornaria, e ele promete isso, é porque vai acontecer. Então, um motivo para nós ficarmos apercebidos, para nós como cristãos, mais do que nunca, buscarmos a Deus e não desanimarmos, sabendo que a vinda do Senhor está próxima. O próprio Jesus ele fala: quando vocês virem essas coisas acontecendo, que estão acontecendo no nosso mundo, não só pandemia, mas tantas outras coisas, questões morais, pessoas cada vez mais depravadas, o mundo cada vez pior, Jesus ele fala: olhem para o céu e se regozijem porque a vossa salvação está próxima. E hoje em dia a pessoa está fazendo o contrário, ela está olhando mais para o mundo, esquecendo que a salvação está próxima e largando Jesus e perdendo essa bênção que vai ser o arrebatamento, que é a nossa salvação. E a Bíblia Sagrada,
ela fala aqui no 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, diz assim, no capítulo 5, versículo 2, diz: pois vós mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quer dizer, quando a pessoa, ela não está esperando, vai ser quando ele vai vir e vai levar o povo que ficou firme. Quantas são as pessoas que às vezes ela está interessada só em prosperar, está interessada só ter os bens materiais? Quantas são as pessoas que ela até procura uma igreja, mas procura visando só o lado material, e estão esquecendo da maior bênção que é a salvação. Está cheio de pessoas, foram aqueles que estão afastados do caminho de Deus. A Bíblia Sagrada diz aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no versículo 4, diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Pastor Robert aqui diz aqui, não estáis em trevas. Ele está falando assim para a igreja: você não está em trevas. E quantas são as pessoas que de repente está ouvindo essa pregação e na mente dela, ela sabe que ela está em trevas. Talvez a pessoa fale assim: mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo. Mas se a pessoa está afastada do caminho de Deus, ela está em trevas. Você pode ver que quando uma pessoa ela se afasta do caminho de Deus, até o semblante dela muda. O rosto dela, que outrora era luz, passa a ser trevas de novo. A Bíblia Sagrada diz que nós éramos trevas, hoje somos luz no Senhor. Então aqui diz que esse dia não venha pegar a pessoa em trevas. E quantos são as pessoas que estão em trevas nesse momento, afastadas do caminho de Deus, não é verdade? E esse dia vai vir como um ladrão. Aqui está falando justamente para as pessoas que estão em trevas, aquela pessoa que ela não está vigiando, aquela pessoa que está vivendo uma vida errada. Então, o fato de Jesus não ter voltado ainda é uma oportunidade da gente se consertar com Deus, ainda mais que a gente está vendo que esse dia ele está próximo da gente se consertar com Deus e ficar apercebido, e não ser como aqueles que dormem, mas aqueles que estão vigiando. E como é que a gente vigia? Estando buscando a Deus. É para vir na igreja? Eu vou vir na igreja, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou estar ali em contato com Deus. É que nem o Senhor falou, por que a pessoa, quando se desvia, ela fica com o rosto de trevas? Porque a luz de Deus, que vem de Deus, parou de brilhar naquela pessoa. Então ela está nas trevas. Quando Jesus voltar, quando essa luz vier, vai pegar ela desapercebida e vai acabar perdendo a salvação. E o que o nosso Deus deseja é justamente ao contrário, que a gente viva nessa luz, que a gente viva na presença de Deus, para quando esse dia chegar não seja uma surpresa, mas seja algo que a gente esteja esperando. Por isso que aqui diz, no capítulo 5, no versículo 6, diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, a Bíblia Sagrada fala para a pessoa, ela está vigiando o quê? Vigiando o lado espiritual dela, vigiando a salvação dela, porque ela não sabe o dia, a hora que Cristo virá. E muitas pessoas, infelizmente, pastor Robert, ela se encontra como aquela parábola das 10 virgens, que 5 eram cheias do azeite e 5 eram vazias. Ou seja, tem pessoas que ela está vazia, ela não tem a presença de Deus, ela não tem comunhão com Deus. E a Bíblia Sagrada, você pode verificar lá em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Está lá escrito que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E as prudentes foram aquelas pessoas que vigiaram, elas se mantiveram cheias da presença de Deus, se mantiveram em comunhão. E a Bíblia nessa parábola diz que quando o noivo veio, as 5 que estavam apercebidas, cheias da presença de Deus, elas entraram. E aquelas 5 que estavam vazias, não buscavam a Deus, não tinham comunhão com Deus, ficaram vazias. A Bíblia diz que elas falaram: Senhor, abre a porta. E o Senhor fala: não vos conheço. E talvez você que está vendo essa pregação, ouvindo essa pregação,
talvez você está ficando vazio, sem a presença de Deus, principalmente se você está desviado do caminho de Deus. Se o Senhor Jesus voltar a encontrar você vazio, sem a luz dele, você está perdido. Eu aconselho você a buscar Deus, eu aconselho a você a passar a ter comunhão com Deus. Essa pregação está indo para vários cantos do Brasil, até para fora do Brasil. Tem pessoas em Portugal que estão assistindo esse vídeo. Então busque a Deus. Aí perto da sua casa há uma igreja que verdadeiramente prega a palavra de Deus. Busca a Deus, não importa aonde você vai estar aí a igreja. A gente aqui na Igreja Crescendo em Cristo em Goiânia, desse altar que nós estamos aqui, Deus nos tem usado para pregar a palavra dele, falar de salvação. Temos falado de fé, mas principalmente a salvação tem que estar em primeiro lugar. O próprio Senhor Jesus, ele falou, Robert, buscar em primeiro lugar, pastor Robert, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino. O que é reino? Buscar poder, buscar comunhão. As outras coisas vão ser acrescentadas. E talvez você tenha feito o contrário, talvez você tenha buscado só as coisas do mundo, o lado material, se preocupado só com as coisas materiais e tem esquecido da sua salvação. Então pense nisso, está escrito aqui, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. E uma vez você vigiando, com certeza, quando Cristo voltar, você vai receber a sua salvação. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor vê, pastor Robert, que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Então é da vontade de Deus que você venha obter a sua salvação. É da vontade de Deus que você vá para o céu, viva com ele, como está escrito, pelos séculos dos séculos. Então medite nessa palavra. Talvez você está aí perdendo a sua salvação, talvez você está sendo enganado, talvez você está desviado, talvez você está esmurecendo na fé, perdendo a presença do Senhor. Então vigia, porque a sua salvação é a coisa mais valiosa que você tem. Pensa nisso. Essa é a palavra que nós trazemos aqui do altar da Igreja Crescendo em Cristo para você. Você que mora aqui em Goiânia, está o endereço aí na tela, participe. Temos culto aqui no domingo, 9 da manhã e também às 7 horas da noite. Estaremos buscando a presença de Deus, estaremos buscando o Espírito Santo, e você é o meu convidado especial, você que mora aqui em Goiânia, tá bom? Que Deus abençoe a todos e espero por todos vocês que moram aqui em Goiânia a participar desse culto, que eu tenho certeza que Deus vai fortalecer você e o seu nome estará escrito no livro da vida. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, no nome do Senhor Jesus.